Boa tarde, boa noite, bancada jurídica. Estamos chegando aqui o podcast, o Live 227, né, trazendo mais um assunto ligado ao direito, enfim, né? Meu nome é Ronaldo de Souza Nascimento, quem não me conhece, sou advogado especialista na advocacia bancária, trabalho nesse segmento já são 23 anos, né? Também tenho um curso de Direito Bancário, que oferece mentorias, dou assessoria para advogados novos, e acabei de concluir o primeiro curso Reflexões sobre Direito Bancário, livro este que também oferece mentorias, né? E o canal Bancada Jurídica vem convidando advogados para tratar de assuntos diversos, ecléticos do direito, área de família, né, trabalhista, previdenciária, etc. e tal. O nosso convidado hoje é um convidado antigo, já uma pessoa já conhecida no canal, o Luiz, que sempre está passando seus conhecimentos para o nosso canal. Antes de passar a palavra para o Luiz, que ele é perito, né, faz várias atividades, inclusive ele é perito judicial, assistente técnico e tal, na área de engenharia civil. Bom, quem não me conhece, estou convidando você, advogado especialista, advogado generalista, perito, professor, todo mundo que tem uma ligação, vem para o nosso canal, entre em contato. Meu contato, bem como o do Luiz, está na página da descrição. Ao abrir a tela, você vai ver lá, da esquerda para a direita, visualizações, depois vai encontrar a palavra mais. Ao clicar na palavra mais, aparecer minha tela com o meu telefone de contato e também do Luiz, né? Caso você tenha interesse de fazer algum serviço com o Luiz Faria, né? Perito na área de engenharia civil. Bom, vou passar a palavra para o Luiz e logo em seguida vamos começar a nossa bateria. O tema de hoje é perícia na engenharia civil. Tudo bem, Luiz? Como é que tá as Tudo coisas aí? bem, doutor Ronan. Prazer mais uma vez estar aqui, né, no canal de vocês, né? Deixar um abraço especial aí para o Guido, o nosso Cariri, né? Cariri? Tá? É o E nosso vamos, Lombardi, né? nosso Lombardi, isso mesmo. Não Fala, aparece. Lombardi. Ele não aparece, mas sem ele a gente não entra no ar, né? E é um prazerão estar aqui com você, depois de tantos trabalhos que nós já fizemos juntos, né? E te agradecer, né, mais esse convite. E eu atuo, né? Eu sou engenheiro civil já de anos e anos, né? Eu tenho pós-graduação em avaliações e perícias, né? E trabalhei nessas grandes empresas todas, né? Eu tenho uma carreira de generalista dentro da engenharia muito rica. Beleza. Luiz, então vamos começar nosso podcast hoje, o 227, a perícia é, na engenharia civil, não é isso? É É, o tema da live aqui, né? Ô Luiz, me fala uma coisa, um perito assistente técnico, né? Não, peraí, vamos começar agora, eu peguei a pergunta errada. Quais são as demandas, são as causas que você, como perito na área de engenharia civil, pode atuar? na realidade, a nossa atuação na engenharia pericial, né, atendendo aos fóruns, atendendo às câmaras de arbitragem, né, ela é muito vasta, porque tudo relativo à engenharia civil, né, nós somos chamados para dar nosso parecer. Então, você precisa de fazer uma valorização do imóvel, a gente é convidado e fazemos. Ação de uso campeão. A ação de uso campeão a gente faz, a gente prepara, né? Você pega aí um espólio, Desapropriação também. desapropriação Que também, bacana, hein, a Luiz? gente pega um espólio, a gente vai atender todas as demandas técnicas do espólio ligado à valoração, a estado dos imóveis, né? Nós atuamos também em sinistros, né, de engenharia, que são muitos, né? E vamos Como é que seria para frente, né? a ideia dessa live? Você passar muitas informações. Como é que seria esse sinistro? Esse sinistro, qualquer coisa, você, por exemplo, você contrata uma obra, tá? E você, de repente, a sua obra tem um problema estrutural. Isso é um sinistro para Ah, nós, legal. tá? Muitas vezes você tem um sinistro financeiro. Você contrata uma obra e o seu contratado ele não executa a sua obra conforme contrato. Então, nós somos convidados a dar nosso parecer sobre como está a tratativa entre essas partes, né? Quem não está cumprindo o objeto contratado, né? Então, a gente está, na realidade, sempre fazendo esse tipo de coisa. E a engenharia, você tem a engenharia sanitária, que a gente atua, você tem a engenharia elétrica, que a gente atua, logicamente que hoje nós temos os engenheiros eletricistas específicos, né? Eu sou engenheiro civil, né? E, na realidade, a minha área é uma área mais ampla, porque nós somos gestores dos processos de engenharia, né? Então, eu atuo muitas vezes numa perícia
de levantamentos arquitetônicos. Que legal. Então, é muito amplo o nosso trabalho, né? Eu tive um caso aqui agora que eu também acho que vai, eu até indiquei você, talvez vai te procurar, envolve colocação. Como é que vai ser o seu trabalho? É o seguinte, a pessoa, o inquilino, ele fez benfeitorias no imóvel, e deixou o último aluguel aberto. Ele saiu do imóvel, mas ele deixou benfeitorias. Aí, no caso, ele quer contratar um perito, porque entregou o imóvel numa melhor condição que tinha. Aí você pode fazer para fazer a compensação, né? Na realidade, eu sou nomeado no fórum para tratar desses tipos de pendengas, né, de processos, né, como perito oficial. Sou contratado pela parte, né, para ser perito assistente, né, para fazer esses levantamentos todos, porque você só consegue ter uma sentença nesse caso, tá? Se você tiver um estudo pormenorizado de todas as benfeitorias, né? O que não é benfeitoria, né? Então, o juiz, na realidade, ele precisa de um parecer técnico para ele, na reta final, embasar, né, embasar a sentença dele, que é de cunho jurídico, né, Ronaldo? E nós ajudamos os advogados a entender o processo do ponto de vista técnico-jurídico, né? Agora, outra coisa também que aconteceu, teve aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, e teve aqueles contratos de financiamento do SFH, e você sabe que esses contratos têm um seguro obrigatório. Certo. Correto? Aí a pessoa perdeu o imóvel. Ela tem direito a outra, uma indenização. Aí, de repente, o que acontece? O agente financeiro quer indenizar um valor menor. Aí que entra o seu trabalho para mostrar... para levantar o valor exato daquele empreendimento. Uhum. Né? Porque, na realidade, o perito ele atua, né, para fazer uma valoração, né, que não é, a gente não usa muito valorização, é valoração, colocar um valor adequado naquele imóvel, né? Nós temos também o goodwill, né, que é a perda futura de dividendos, porque o empreendimento cessou a sua produtividade, né? Eu já trabalhei muito nisso, né? Em conjuntos habitacionais já de longa data, que começam a ter problema estrutural das obras, né, das casas, né? Você tem rompimento de parte de esgoto, rompimento dos taludes, né? Então, nós somos chamados, né, para trazer todo o nosso conhecimento técnico, tá? Para que inclusive, possa... Inclusive, na área do direito civil, temos a questão do direito possessório, a questão das benfeitorias. Às vezes a pessoa, no caso, construiu a benfeitoria de boa-fé, aí a pessoa pede uma ação de reintegração, uma ação reivindicatória, só que aquela pessoa que fez uso, né, da posse de boa-fé, ela construiu, a pessoa pegou um lote, estava abandonado, e ela entrou no imóvel e colocou benfeitorias, né? Aí o proprietário, no momento certo, entrou com uma ação de reintegração de posse. Só que ela fez benfeitoria de boa-fé, não foi de má-fé. Ela tem direito a benfeitorias. Aí o seu trabalho entra para fazer o valor exato, descrever, né, o que foi realmente efetuado lá como obra, né, e o que realmente tem valor financeiro, né? Uhum. Nós somos muito solicitados, né? Eu viajei esse final de semana com uma pessoa da minha equipe, nós fomos dar nosso parecer, eu nomeado como perito oficial, sobre um projeto do rompimento de um muro de arrimo, do talude, da obra, né? Esses processos todos, né, eles caem para o perito da engenharia civil, né? Apesar de que tem uma fronteira aí que o arquiteto pode fazer, que o outro engenheiro pode fazer, né? Eu já trabalhei em processos de valoração de extração de mineração, né? Porque não estava se conseguindo um perito de engenharia de Minas, né? E eu fui nomeado nesse processo. Outra coisa também que pode acontecer no seu trabalho também, que você pode usar, no caso de exemplo, um casal, uma separação, um divórcio, vai fazer a mediação dos bens, fazer a avaliação dos bens. Eu tenho um apartamento, quanto custa esse apartamento? Deixei uma fazenda aqui, deixei um sítio, né? Aí você faz a valorização, né? Na vara de família, a gente tem todas essas incursões, né? Exatamente em cima do que você está falando. Porque na hora da separação... É muito abrangente, né? É muito abrangente. A gente atende demandas incríveis. E o engenheiro civil mais ainda. Uhum. Porque muitas vezes o juiz não consegue nomear um
um profissional específico da área, né? Já trabalhei já nesse processo de patrimônio histórico, né? A gente trabalha em várias áreas, né? Graças a Deus. Ô, Luiz, outra pergunta aqui. Seu trabalho é meio que fiscalizar, além desse trabalho que você já faz, você acabou de relatar aqui, também seu trabalho é meio que fiscalizar o perito indicado pelo juiz, né? E ajudar o advogado, não é? Exemplo, eu tenho um processo, vou indicar você como perito. Quem vai fazer os quesitos? É o advogado? Não. O perito passa para o advogado os quesitos que seriam as perguntas. E você fiscalizar o perito judicial, indicado pelo juiz, né, para saber se teve uma... Né? Se teve algum problema, né, da execução da perícia em si, da preparação do laudo, né? Então, a gente, nesse tipo de processo, a gente é nomeado, a gente é colocado no processo como perito assistente. Eu tive uma pergunta aqui. Você é atlético, eu não sou cruzeirense. Qual que? Não dá nem para conversar. Qual que é o mais caro? O Mineirão ou a Arena do Atlético? O chamado Quinó, Arena Quinó. Qual que é? Eu sei que é perito, me fala. A gente poderia falar sobre isso, né? Quem vale mais? O Mineirão, olhando localização, não sei o quê. Eu vou até aproveitar a brincadeira. Nós somos amigos, tá? Nós somos amigos antigos. É Galo e Cabuloso. Né? Mas aí o que acontece é o seguinte, existe um empreendimento, além de existir uma função, uma função, né? Então, muitas vezes, em um determinado momento, né, os credores, né, os fornecedores, né, e o engenheiro civil sempre entra como apoio aos advogados. Exatamente. E, inclusive, em apoio aos juízes. É que, na verdade, nós advogados, nós entendemos um pouquinho de lei, né? Eu falo que vai entender um pouquinho de lei, jurisprudência, tá? Agora, quando entra na parte técnica, quem faz, pelo menos acontece no meu escritório, quem faz os quesitos, a elaboração dos quesitos, eu ligo para o perito, Luiz, me manda as perguntas para fazer, para levar para o juiz. A gente é bastante conduzido, né? E quando as conclusões que são feitas, é o perito que passa para o advogado, porque o advogado não mexe numa área. Como é que eu vou dar um parecer? Como é que eu vou adentrar num campo que eu não sei? Eu gosto de trabalhar muito com o doutor Ronan por isso. Nós já trabalhamos muito em vários processos, que o doutor Ronan, quando ele vai efetivar os quesitos da parte dele, ele me convida a sentar com ele na mesa e a gente fazer uma avaliação técnico-jurídica do processo, né? Ele traz a parte jurídica, eu trago a parte técnica, e a gente, na realidade, a gente vai trabalhar... Esse processo técnico-jurídico é fundamental. E vou colocar mais uma coisa. A pessoa, muitas vezes, ela fica com um processo muito tempo, uma vara, porque ela deixou de atravessar os quesitos na hora da inicial, ela deixou de atravessar a nomeação do perito assistente, e... Aí ela pede não por causa do perito, mas por fato de não ter essa documentação, negligência, exatamente, vai ficar sujeito a várias nomeações de perito. Muitas vezes eu atravesso, inclusive, o laudo já da parte, que o juiz acata esse tipo de chegada desse documento, né? Exatamente. Ô, Luiz, mais uma pergunta. Um autor da ação, o réu, qual é o risco que ele corre se ele não contratar um perito, um assistente técnico, no caso, assistente técnico, né? Porque, na verdade, o juiz nomeia o perito e o advogado, o seu assistente técnico auxiliado, né? Dentro de uma ação que exige a intervenção da perícia. É muito grande, né? É muito grande, né? O custo-benefício do perito, ele fica totalmente acessível às partes, porque não é uma parte só. Quando eu dou meu parecer, né, em relação ao réu, eu tenho que ter um compromisso técnico de não puxar a brasa para a sardinha do meu cliente. Então, na realidade, quando você tem a nomeação do perito, tá? Você tem o acompanhamento do perito assistente já na visita do perito oficial ao sinistro, ao local do periciamento. Essa semana também nós avaliamos uma pendência entre fazendeiros, né? Então você tem que ir no lugar. Então os peritos são convidados a estarem presentes. Eu fui o perito oficial, uma das partes mandou o perito assistente dela, a outra parte mandou o perito assistente. Agora tem que ficar claro, né, que o domínio meu como perito é o domínio da engenharia civil. Né?
tá? Então, se fosse uma avaliação psicológica, vai ser outro, né? Se o processo arquitetônico é grande é demais, outro, né? entendeu? Muitas vezes vai ser É cada nomeado. macaco no seu galho, não é isso? Exatamente. E eu, na realidade, eu acho que eu levo de vantagem que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, nós já fizemos isso, a gente traz os profissionais que a gente precisa, né, doutor? Perfeitamente. Para fazer o É, nosso parecer. igual na área bancária, que é a área que eu atuo, né? É. Temos a doutora Roseli, que é uma excelente, né? Uma ilustre perita nessa área de cálculo, né? Contabilidade, contabilização. De matemática financeira. Então, cada um no seu. Não, e é legal porque você está trazendo outra coisa, né? Muitas vezes, na hora que eu vou fechar o meu laudo, eu preciso de um parecer contábil. Exatamente. É interessante isso, né? Um depende do outro. Um depende do outro. No seu escritório eu não tenho esse tipo de problema. Com outros advogados, muitas vezes a gente tem, porque o pessoal ainda não tem uma noção exata do custo-benefício, né, de um trabalho transdisciplinar, né? E mais uma coisinha interessante, seu trabalho também consiste de elaborar um laudo preliminar para anexação no processo. Sim, por exemplo, entra com uma ação, você já pode atravessar o advogado junto do seu laudo e os quesitos. Não, eu falo o seguinte, muitas vezes algum processo ele acaba não tendo o laudo pericial. Exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu no processo, que tudo bem que é outra área, mas que não aconteceu. O juiz mandou, marcou a perícia, só que o meu cliente não tinha, porque tem perícia que ela é cara, né? Ela é cara. Ela é cara. Meu cliente não tinha condições de pagar a perícia. Aí é o seguinte, só que nós contratou uma perita, não era a doutora Roseli, mas era a doutora Vanessa Catabrilha, que faz cálculo também. Valeu, foi o cálculo dela. Então o juiz baseou a sentença no cálculo dela, porque não teve a perícia, porque não tinha condições. Então pode também acontecer, você pegar um processo, o juiz faz o cálculo, e de repente as partes não têm condição de pagar a perícia e vai naquele processo. O seu cálculo vai ter. Embora seja unilateral, né? Porque não é a perícia indicada pelo juiz, mas é uma prova. Não, muitas vezes o juiz ele pode já trazer a decisão, porque os juízes têm muito conhecimento. Sim. E os advogados também, né? Sabe que quando tem um agravamento, vai para a segunda instância, o pessoal sabe dessa tramitação toda, né? Então, quando você é um réu ou um autor e você já atravessa o seu laudo, atravessar é colocar anexado, né? Anexado no processo. Você coloca anexa no coisa. Os quesitos, a nomeação do perito assistente, né? E o laudo, nossa senhora, facilita demais, né? E, na realidade, quando é um perito com a expertise que a gente tem, né, a gente tem um respeito muito grande do perito oficial e vice-versa, né? Do perito assistente, do próprio juiz, né? Quando tem algum agravamento. E eu vou te contar uma coisa interessante que talvez vai começar a render serviço para. Eu não te contei isso, não, mas já vai acontecer serviço, vai acontecer algum serviço. Vai começar a aparecer, né? Seguinte, teve uma lei, a Lei 9.514/97, Suprema, né, beneficiando os bancos. Né? Eu falo que não existe nem esquerda nem direita, existe o partido dos bancos, né? E agora o banco pode tomar um imóvel na via administrativa. Você imagina, Luiz, imagina isso na via administrativa, um processo que não vai ter intervenção de uma perícia. Nossa. Tivemos um caso lá no Paraná, nós conseguimos até a manutenção de posse desse imóvel. Uma covardia, o banco queria tomar o imóvel da pessoa. O que acontece? Falei em 9.514, a pessoa atrasou, a pessoa colocou o imóvel como garantia. E, Luiz, esse imóvel era a sobrevivência de um casal velhinhos, né? Eu fiquei com mó dó, né? E ali ele vende gado, leite, que negócio. A produção dele, o sustento dele vem através da pequena propriedade rural. Entraram com uma ação na via administrativa, sem processo judicial, baseado na decisão do Supremo, que pode tomar um imóvel na via administrativa. Um imóvel de 3 milhões foi avaliado por 350 mil. 3 milhões. Olha que covardia. Se vai tomar um imóvel, então toma com valor justo, né? Mas por que acontece? Porque não tem perícia judicial, não tem assistente técnico, não tem nada, e o advogado... E nós conseguimos barrar essa questão porque a pequena propriedade rural é impiorável. A juiz deu manutenção de posse. Graças a Deus, São Juiz Sadeiro que ajuda a gente aí. Aqui negócio... Então, o que vai acontecer? Vai ter processo que eu vou pedir a intervenção de você, porque o que vai acontecer? O imóvel vai para o leilão, é arrematado por valor bem abaixo do preço, aí que vai entrar nosso trabalho e diz, não, esse imóvel vale tanto. Nós temos um caso, meu e seu, né, nessa área, né? E, na época, o imóvel já estava em leilão, né? E avaliado em bem aqui, né? um X%, tá? E nós chegamos, você me chamou,
nós valorizamos o imóvel 6 vezes o valor que já Olha está a no leilão. importância de um Nossa técnico para Senhora! mostrar, né? Agora, eu acredito que o que está faltando ainda, sabe? Aí, com você eu não tenho esse problema, com muitos dos advogados nossos, porque eu tenho muitos anos, né, de trabalho, a gente já tem também uma idade, né, e um trabalho muito respeitado, né? Entendeu? Mas uma coisa que é necessário, o advogado não pode dar uma de gato mestre de dar o parecer dele na parte técnica. Ah, não pode, E né? o perito, idem. O É, perito ele não pode fazer um quesito se ele não tiver entendido o processo como a parte jurídica do processo. Então, eu acho que advogado, e eu tenho até no meu canal, eu tenho um grande perito, que é amigo meu, engenheiro maravilhoso, que é o doutor João Carlos, né? Eu fiz com ele uma entrevista, como já fiz no passado com você, várias, né? Falando sobre a percepção técnico-jurídica dos processos. Então, eu tenho que. Muitas vezes nós vamos fazer uma pergunta aqui, né? Eu faço para você um questionário, você fala os casos, por que você não pega a sua pergunta? Nós fizemos isso nesse trabalho, é. né? Porque, na realidade, nós estamos aqui para elucidar para o técnico, para os técnicos do direito, para os advogados de todas as partes, para a segunda instância, para a terceira instância, né? E o Brasil tem muitas vezes não cumprido normas, né? Você vai fazer uma perícia, a coisa é normatizada, né? Eu, na realidade, eu fiz uma vez um trabalho muito grande aqui em Minas Gerais, trabalhei com engenheiro muito... Então, com o caso para te passar agora, cara, acabei ontem recebi o contato, direito de vizinhança. Nossa Senhora, Que é essa área que essa área dá problema dá muito demais, né? problema, né? Mas aí eu ia te contar um negócio. Era um problema de uma obra que tinha 25 aditivos de reformulação do contrato. Aí eu sou muito reconhecido nessa área, eu recebi um telefonema de um amigo meu, falou, cara, o que é a sua opinião? Porque não tem nem norma que decide isso. Eu falei, não, é só a gente levantar, né? Quando começou o anteprojeto, quando começou a licitação, se a obra era exequível. E nós provamos que a obra era inexequível. Uhum. E aquele tanto de aditivos, eles eram em função de ter tido um fechamento, entendeu? De um preço global de uma obra que era impossível se fazer a Você obra. já mexeu com o processo de expropriação, de Também, desapropriação? Porque você discute, né, expropriação. preço, né? Se o preço está correto ou não. E, na realidade, a desapropriação ela tem muita coisa que o advogado, tá? E o juiz tem que levar em consideração, só que ele precisa de um parecer técnico, Com certeza. né? Então, você tem, por exemplo, eu participei de uma obra que o cara não aceitava o esgoto do vizinho. 2 prédios grandes e deu um pau danado. Lá teve um rompimento lá da, da tubulação lá, e o negócio ficou confuso. Eles quase saíram no tiro lá, né? Entendeu? Na hora que eu entrei, eu mostrei para o advogado que é indiscutível que o cara que está na parte baixa, ele tem que receber o esgoto lá de cima. Uhum. Ele tem que receber a água pluvial. Aí eu ri demais, porque meu amigo advogado ele falou, a gente não tem dúvida disso, né? Só que a gente muitas vezes está tão estressado, correndo com as coisas, que a gente não leva isso em consideração. Aí nós fizemos todinho, montamos um laudo inicial, montamos que eu não era o perito oficial, né? Atravessamos o laudo dos quesitos, final lá eles entraram em acordo. Luiz, outra coisa, outro assunto aqui. Seu trabalho pode ser feito, assim, por exemplo, em outras cidades. Você diz, Sim. nós estamos aqui em BH, Minas Gerais, né? Capital do Cruzeiro. Gente, é menos, viu? Nós estamos aqui na Como diz uma amiga minha, é menos. Nós estamos aqui em Minas Gerais, BH e tal. Aí a pessoa está com problema na área de desapropriação, questão de vizinhança, ou então questão relativa à questão de uso capião. Como é que você pode fazer seu trabalho de longe? É possível fazer isso? É possível, sim. Até foi um caso Explica seu. com mais A gente, na realidade, nos atendimentos que a gente faz virtual, tá certo? A pessoa pode contratar um engenheiro, tá? Muitas vezes o engenheiro não tem muita experiência lá na região lá. Mas eu vou te dar um exemplo. Você fala assim que a pessoa tira foto do local, manda as fotos. Com as fotos dá para você fazer um estudo? Dá demais pelo Google, né? E a gente, na realidade, a gente trabalha com a supervisão. Então quer dizer o seguinte: se a pessoa está com problema lá no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em Minas,
É possível você fazer um trabalho até a longa distância online? Sim, sim. Olha que legal. Essa semana aconteceu um fato muito interessante, né? O meu estagiário de engenharia, ele tem um alto nível, né? Mas explica esse negócio direito. Não, vou explicar agora. O Luiz é aquele cara, contador de história. Não, eu gosto de Conta contar, você primeiro o também, negócio, né? depois você Então, conta. deixa eu te contar esse caso. A gente tinha que chegar na obra, tá? E era uma fazenda. Ah, sim. E ela não estava bem identificada para que a gente chegasse lá, tá? A gente ia ter que fazer uma operação de guerra para chegar lá. E o nosso perito, né? O nosso está se formando agora em engenharia, e por acaso até meu irmão, doutor Júlio, entendeu? Ele entrou na internet e achou a obra. Olha que legal. Achou a obra pela internet. Aí nós, inclusive, quando nós fizemos o nossos honorários, né, precisaria de ter a localização da obra. Isso já foi lá atrás. Nós já conseguimos fazer, porque tem lugar que não tem a rua direito, quando é fazenda, né, caminho, não sei o quê, Mas você entendeu? consegue fazer uma avaliação de um imóvel Com certeza. pelas fotografias, pela Sim, localização? Você sim. consegue? Inclusive, uma vez eu fui chamado por um juiz que já tinha a obra acontecida há muito tempo. Aí ele perguntou se eu podia dar meu parecer. Eu falei sim. Que Se a obra legal. estiver bem documentada, estiver bem Você consegue fazer o fotografada, eu levantamento. consigo fazer. A gente Sem sair de casa, hein? sem sair de casa. A gente faz o levantamento da linha do tempo do E isso é processo. bom que a questão do custo operacional para quem está te contratando, né, Luiz? É Vai, mais barato, porque tem que pagar porque você não passagem, tem viagem, gasolina, você não tem viagem, às vezes tem que ir de avião, Uhum. né? Então, na realidade, isso é possível sim. E muitas vezes a pessoa contrata muitas vezes a mentoria da gente para dentro do processo, que é mais do que nomear a gente, né? Ela entende, nós trabalhamos por consulta. Se você me consultar sobre um problema de vizinhança, tá? Eu, por hora trabalhada, eu te dou meu parecer, Que legal. entendeu? Sem estar nomeado no processo, sem nada. E, Luiz, e outra E coisa, vai facilitar muito, você concorda? como consumidor aqui, demora muito, depende muito, tem que relativizar de acordo com, exemplo, de acordo Não, com a obra. Vou dar um parecer aqui, a conclusão do meu trabalho. Isso demora um mês. cada, cada trabalho é dado para a gente um prazo de execução, Mais ou menos entendeu? Muitas vezes depende, tá? Se a gente precisa de 5 mais... anos. Não, isso é muito... É um gozador esse cruzeiro. Muitas vezes a gente precisa de um mês para fazer, ou Um mês, é um dois. mês é suficiente. Não, muitas vezes, se você antecipar, você entrega antes. Antes. E não tem problema nenhum de ser anexado o laudo. Entendeu? E muitas vezes você precisa de um pedido de dilatação de prazo. Entendeu? Automaticamente a gente é atendido quando a gente faz isso, Mas veja bem, faz o pedido eu ao falo a juiz. questão da questão da perícia judicial, você trabalhando como assistente técnico. Porque o assistente técnico não é o perito do juiz, né? A parte que está no processo lutando ali, brigando, que vai indicar, né, um profissional, né, uma pessoa técnica para ajudá-lo, né? É. O advogado, né? Agora eu falo o seguinte: eu vou entrar com uma ação na justiça, eu preciso de um parecer seu. Luiz, eu tenho que entrar com uma ação, eu estou pedindo aqui uma avaliação desse imóvel, etc e tal. Aí se entrega em um mês também, né? Mais ou menos. Isso é muito rápido. E a outra coisa que você está trazendo ali, que eu acho que é muito importante, tá? A nomeação. Eu já trabalhei em processos que eu fui o quinto perito nomeado, Uhum. né? E o pessoal declina, né, de estar trabalhando, muitas vezes por problema de deficiência técnica, muitas vezes por impossibilidade naquele momento de atender a nomeação, né? E a gente atende prontamente, né? Se a gente precisar de Mas declinar um mês também, a gente acho que é um declina. prazo legal, né? Acho que sempre um prazo de um mês para um parecer técnico é suficiente, porque a gente, na hora que para a gente dar o preço da gente, a gente precisa de ter conhecimento do processo, Uhum. entendeu? Então, a gente tendo acesso ao processo, hoje 99% é virtual, né? Virtual, né? Entendeu? Então, é muito rápido, né? Ô, Luiz, outra coisa, e a questão como se encaixa aí a questão da inteligência artificial? É genial. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Por exemplo, o doutor Júlio, que trabalha comigo, tem a doutora Lúcia também, né? Eu sou da equipe da doutora Natália, né? É uma equipe especial a nossa, entendeu? E o doutor Júlio, ele é especialista nessa área de inteligência artificial, de mídias digitais, entendeu? Então, muitas vezes eu preciso de ler um processo,
A inteligência artificial lê para mim. Maravilha. A gente passa o resumo, Me né? passa o resumo. Em vez de você ficar lá horas, Não, né? eu tenho que ler, eu tenho que temizar o conteúdo, entendeu? A inteligência Ela virtual, faz uma resenha. ela faz uma resenha para você. O único cuidado que você tem que ter com a inteligência artificial, primeiro, a inteligência artificial, ela não vai botar o processo na sua cabeça. É. Então, quando você começa a atuar com a inteligência artificial, você já tem que saber o que eu estou lidando em cima de quê? É uma valorização, entendeu? É um uso campeão? O que é? Então, é isso. Quais são as partes? Entendeu? Aí depois você volta. Aí, quando você vê a linha do tempo da inteligência artificial, você fala assim, que coisa maravilhosa. Né? Você, muitas vezes, você está no intervalo no seu escritório, você liga a inteligência artificial, ela lê o processo. Ela facilita Então, muito. o pessoal É tem como que... se fosse um auxiliar, né? Exatamente, um assessor ali, né? Então, eu tenho dado muita assessoria ao pessoal nessa área de inteligência artificial. Muitas vezes o doutor Júlio que vai para fechar, entendeu? Mas o cuidado da pessoa de conhecer as tecnologias, né? Que é a TI, né? Se a gente não conhecer isso, a gente está realmente em maus lençóis. Modo lençóis, né? Agora falando uma parte, uma questão processual, havendo uma divergência do seu parecer com o do perito indicado pelo juiz, é possível fazer uma outra perícia com um novo perito? Eu, na minha carreira toda, né, eu só tive um problema dessa natureza, tá? Eu já tive problema chegou na segunda instância, tá? O meu trabalho foi acatado. Quando voltou, o juiz, que ele tem o direito de fazer isso, ele arbitrou o valor, era uma fazenda, tá? Aí a parte fez outra vez a reclamação, entendeu? E o juiz foi convidado, né? Porque a gente não obriga juiz, né? Ele foi convidado a acatar o meu laudo, porque nenhum laudo tinha contradito o meu valor. E, tecnicamente, o meu valor estava corretíssimo. Então, na realidade, você, para contradizer um trabalho, você tem que arranjar um técnico da mesma competência, tá? E ele tem que trazer, entendeu? E fundamentar a discordância dele do seu laudo. E quando há discordância, tá? Pode ser que eu faça a retificação do meu trabalho. E pode ser que eu não aceite, entendeu? E aí o juiz vai decidir, entendeu? Desde que o cara tenha a mesma experiência minha, ele mostra o algoritmo que ele contratou. E uma vez eu tive um problema, né? Até com uma pessoa conhecida, né? Que teve um incêndio lá no prédio e a seguradora mandou pagar X reais. Eu fui lá e mostrei para eles e pedi a eles, a seguradora questionou meu trabalho. Eu falei, não tem problema nenhum, é só você nomear um perito, entendeu? Com a expertise que eu tenho. Se ele falar que o meu preço está inadequado, eles estavam mandando pagar 20 mil e acabou que eu tinha colocado, né? E seria 200 mil a indenização. E o pessoal acatou, entendeu? Porque na hora que eu questionei, né, tinha que mandar um engenheiro com a mesma experiência minha, usando os mesmos algoritmos, nós íamos achar o mesmo valor, né? Porque o valor, muitas vezes, é irrisória a diferença. Né? Luiz, outra coisa, já estamos quase terminando nossa live, a questão da precificação, é caro o seu serviço? Quer dizer, vai ser relativizado de acordo com... Sempre custo-benefício, tá? O cara muitas vezes acha o trabalho da gente caro, aí eu mostro para ele que ele economizou para fazer o projeto. Certo. Tá? Ele economizou de fazer uma obra sem uma gestão adequada. Tá? Ele não registrou a obra dele. Ele teve uma interdição de obra, entendeu? Porque ele não pediu licença, o alvará de construção. Entendeu? Então, na realidade, hoje, tudo que você vai fazer está tudo praticamente normatizado. E um cuidado que você tem que ter, desde a primeira hora, tá? Você pensar que seu advogado ele é um advogado não para resolver sinistros para você, mas para trazer a parte toda de leis, né? Ele vai antecipar todo o processo. Você tem que ter um engenheiro fiscal de alto nível, né? Então, essa coisa de preventivo, né? E preventivo vem de prevenção, né? Entendeu? Então, você não vai ter um gasto tão caro, né? Se você cumprir todas as etapas, né? E seu contrato, Então, seu escritório, assim, ele é uma
serviço, mas o valor é assim, não é que seja puxado, mas a pessoa também apertar, você divide, parcela? Parcelamos sim, muitas vezes. Sempre quando eu parcelo, que eu sou perito oficial, a gente manda para o juízo, tá? A nossa proposta de honorários Mas e a forma de eu pagamento. falo a questão de a gente divide de 10 vezes. você uma pessoa que vai atuar como assistente técnico. Também a gente faz isso. Né? A gente faz. Né? Principalmente quando o cliente tem boa fé, é uma pessoa séria, né? A gente faz sim. Porque não há o interesse de não atender o cliente. Exatamente, né? Então, quer dizer, você atua o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Quando a gente não pode, a gente Mas você falou que você pode dar algum serviço pode assistência, fazer a gente online. pode fazer online. Ô, Luiz, você pode fazer, assim, foi muito elucidativa as suas explicações sobre essa matéria, né? Querendo, pode fazer essas considerações. As considerações finais é o seguinte: contrate um advogado de alto nível. Tá? Eu falo na sua área. Não, eu estou falando. Primeira coisa, porque um advogado de alto nível, ele vai buscar tecnicamente, entendeu? Auxiliares, entendeu? À altura do processo. Então, um advogado igual o doutor Ronan, por exemplo, ele está mexendo no espólio. Né? O Ronan mexe mais no direito bancário, mas vamos supor que você estivesse mexendo no espólio. De inventário. Né? De inventário. Né? Você não vai trazer qualquer pessoa para fazer a avaliação. Né? Eu vou te contar uma história que foi muito engraçada, foi comigo da minha carreira, né? Aí meu cliente me contratou, tá? Ação de uso campeão. Sim. Aí eu cobrei um valor, tá? Não via a falta de maldade do advogado. Não faça isso, amigão. Contrate um perito, eu vi o imóvel. Aí contratei um valor, né? Aí o cliente falou assim: vem cá ver meu imóvel. Luiz, quando eu cheguei lá no prédio, eu falei: meu Deus, vou fazer aqui, o que eu faço agora? Quer dizer, eu poderia cobrar um valor muito alto, porque eu estava advogando uma causa. Você subestimou, né? Quando era um prédio, era uma ação de uso campeão, né? Eu fiz as benfeitorias. Ele falou assim: quem tem isso também, né, gente? Fiz as benfeitorias lá, uma pequena coisa. Fiz as benfeitorias. Cara, era um prédio lindo, maravilhoso. Eu falei: gente, eu cobrei 1%, podia cobrar você vê uma coisa, 50 vezes mais. Uma vez eu participei. Que é maldade, né? Não, sem dúvida. Eu participei, tem processo que até Deus duvida, né? Eu participei de um cara. Eu fiquei uma semana sem olhar para o espelho de raiva. Não, dois casos interessantes que eu tenho no meu coisa de causos, né? O cara, ele construiu a obra no lote de lado do lote dele. A pessoa que pepino. Na hora de fechar o negócio, mas deu um pepino danado, entendeu? E teve uma outra vez, isso acontece muito, né? Muito pouco falado, né? Uma grande, num lugar classe A de construção em Belo Horizonte, o cara tinha comprado um lote de uma grande. Na hora que ele foi dar baixa, pegar o habite e tal, ele não conseguiu nada, né? Porque o dono do lote já estava lá. E essa parte também você falou, habite, também você fala essa parte também de isso é tudo que é ligado à obra. A obra, imóvel, né? Construção, a imóveis, nós fazemos. Legal, Luiz, esse trabalho é muito legal. Mas é isso aí, Luiz, eu fiquei uma semana sem olhar para o espelho, eu falei: meu Deus. Não, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Como é que eu vou aumentar, alterar meu horário? Já estava tudo no contrato. Não tinha mais jeito. Falei: eu podia aumentar um pouquinho, porque eu comprei meio ok, né? Ô, Luiz, mas é isso aí. Eu agradeço pela sua participação do nosso canal, né? E tem um contato, né? Você que está assistindo essa live, está com problema que vai precisar de um perito na área da engenharia civil, alguma coisa, nós temos aí o Luiz aí para. Tem um dado que a gente traz para o nosso cliente, a gente trabalha também por hora trabalhada. Então, outro dia eu visitei uma obra de um parceiro seu, né? Entendeu? E ele pagou minha visita na obra, o tempo que eu fiquei lá. Então, isso é comum no nosso trabalho de engenharia. A gente é convidado, né? E a pessoa ainda não está, então a gente vai, a gente senta, a gente reúne, né? E coloca um taxímetro aí de hora trabalhada. Sim. Né? Perfeito. Então, gente, mais uma participação do Luiz Faria no nosso canal. Inclusive, vai encontrar outras lives, outros podcasts com as suas explanações, as suas informações sobre a área que ele atua, né? Mais uma vez, eu agradeço a nossa audiência e até a próxima podcast no canal Bancada Jurídica. Bom dia, boa tarde. Pode falar. Um beijo no coração de todos, né? Agradecer mais uma vez o Cariri, né? Que é o nosso Lombardi, né? Fica escondido lá. Não faz nada. Faz nada. E agradecer a você, Ronan, essa nossa grande parceria.
O Luiz, desculpa estar em luto, porque o time dele perdeu as duas finais ali, mas tudo bem. Vou ficar calado, segue. Abafa. Grande abraço, feliz ano novo para todo mundo aí, 2025, muito sucesso, muita Muito luz, sucesso, muito trabalho. muita saúde, muito trabalho também, E Luiz. muitas soluções de problemas. Né? Que Deus quiser. Grande abraço, gente, a bancada jurídica.